Você está ouvindo e vendo o podcast Coaching para o Sucesso Emocional, episódio 55. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao podcast Coaching para o Sucesso Emocional. E a semana passada não teve episódio porque eu estava tendo um problema com o podcast. E finalmente descobri o que era, então essa semana nós temos episódios. Eu peço desculpas por não ter postado nada a semana passada, mas era porque eu realmente não tinha como fazer um episódio sem saber o porquê os meus episódios não estavam sendo atualizados no podcast, no iTunes. Mas essa semana nós estamos de volta. Olha só que maravilha. E hoje nós vamos falar sobre emoções indulgentes. Vamos lá? O que são emoções indulgentes? Pelo título você deve ter percebido que confusão e preocupação são duas emoções indulgentes. Nós vamos falar sobre o que são essas emoções e como gerenciá-las. Como que a gente faz para sair de uma preocupação ou de uma confusão? Emoções indulgentes são aquelas nas quais nós sempre voltamos em algum momento. Elas não são necessariamente emoções que nós sentimos bem sentindo elas, mas elas são familiares. Duas delas são a confusão e a preocupação. E elas não geram nenhum resultado positivo ou nenhum movimento para frente. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está em alguma emoção indulgente, é como se a gente voltasse para casa. É familiar, é confortável, não necessariamente prazeroso, mas é algo que a gente se protege contra alguma outra emoção. É como se a gente se cobrisse com a confusão para que a gente evite olhar para algo que cause um pouco mais de desconforto. E eu quero que você pense sobre as emoções indulgentes como sendo um combustível. Qualquer emoção que a gente tem, se você já escuta o podcast há algum tempo, você sabe que eu falo das emoções como se elas fossem combustíveis para as nossas ações. Geralmente, as emoções indulgentes, elas são combustíveis pobres ou não combustíveis. Imagine que você tem uma Ferrari. Você observa que o tanque da sua Ferrari está vazio. E daí você decide encher o tanque da sua Ferrari com Coca-Cola. Você tenta dar partida no seu carro e o carro não sai do lugar. Mas o tanque está cheio. Então, o que é que está acontecendo? As emoções indulgentes são como a gente encher o tanque dessa Ferrari com Coca-Cola. Não é um combustível eficaz, não é um combustível que vai te levar a algum lugar. É algo que te mantém preso e travado ali naquele lugar onde você está. E geralmente as nossas emoções indulgentes, elas encobrem alguma outra emoção. Geralmente o medo das nossas ações, o medo de errar, o medo de falhar, de fracassar, e o medo da gente não conseguir atingir aquele objetivo. Então, quando a gente pensa em algo importante para a gente, é bem mais fácil a gente entrar em confusão e dizer, eu não sei o que fazer. É bem mais fácil, não é confortável, no sentido de que não é prazeroso sentir a confusão, mas ela é protetora. Ela previne que a gente tome uma ação, dê um passo, que a gente tenha algum medo ou alguma outra emoção por trás daquela confusão que a gente não quer enfrentar. A preocupação também é uma das emoções indulgentes, porque ela também não leva a gente a fazer alguma coisa. Agora, alguns de vocês vão discordar de mim, e tudo bem, mas considere aqui por 5 minutos que a preocupação é uma emoção indulgente e ela é completamente desnecessária. Por quê? A preocupação, ela não nos leva a tomar uma ação. A preocupação com alguma coisa faz com que a gente fique
como se fosse numa aula de spinning. A gente pedala, pedala, pedala e não chega a nenhum lugar. A gente fica naquele spinning mental, criando histórias na nossa cabeça que não nos leva a algum lugar útil. A confusão é a mesma coisa. A confusão leva a atitudes indecisas. Por exemplo, imagine que você tem um objetivo de chegar no Natal com 5 quilos a menos. E o seu pensamento é: eu não sei o que fazer para eliminar 5 quilos. A sua circunstância é que você tem o objetivo de eliminar 5 quilos em 8 semanas. É completamente possível. Porém, quando a gente pensa, eu não sei o que fazer, a gente se sente confusa. E essa confusão faz com que como que a gente age em direção, como que a gente age em relação ao nosso objetivo. Nós agimos da seguinte forma: a gente não decide o que é que a gente vai fazer. A gente não decide o que é melhor para nós. E aquilo faz com que a gente permaneça aonde a gente está, sem precisar mudar absolutamente nada. É mais confortável ficar aqui do que a gente tomar uma decisão do que fazer e agir na direção do nosso objetivo. Porque a confusão previne com que a gente tome uma ação que a gente não sabe se vai dar um resultado que a gente quer. Isso mantém a gente no conforto da inação, de não agir na direção dos nossos objetivos. Uma emoção indulgente, ela tem esse papel. Então, como é que a gente faz para sair dessa emoção indulgente? Como que a gente faz para tirá-la dali? Antes de tudo, eu quero que você perceba que você está numa emoção indulgente. Não use essa informação para se julgar e achar que tem alguma coisa de errado com você. Não, nós todos temos emoções indulgentes em algum momento da nossa vida e veja aquilo como um sinal para que a gente observe. Se você não está conseguindo sair do lugar, se você se sente travado ou amarrado em algum lugar e você não tem algum movimento para frente na direção de algum objetivo, muito provavelmente você tem uma emoção indulgente que está prevenindo que você acesse a emoção que você tem quando você pensa no seu objetivo, que pode ser medo, que pode ser realmente insegurança e muitas outras emoções que em um episódio é difícil de eu realmente falar quais são para você. Mas medo e insegurança são emoções que, se a gente realmente olhar para elas, e são emoções que, se a gente trabalhar, tá vendo que eu coloco a emoção aqui, né? Mas se a gente olhar para essas emoções e trabalhar nelas, elas fazem com que a gente tenha um movimento para frente na direção do nosso objetivo. Por isso que quando a gente tem uma emoção indulgente, eu não quero que você permita a emoção ficar ali, porque existe uma diferença entre a gente permitir uma emoção e a gente estar em indulgência em uma emoção. Permitir uma emoção é você não tentar mudar aquela emoção, é você observar o efeito dela no seu corpo e processar ela, entendendo qual é a raiz dela, qual é a causa dela. Uma emoção indulgente, como que a gente interrompe o ciclo de uma emoção indulgente? A gente não precisa processar a emoção indulgente. A gente observa essa emoção. Nesse momento eu estou dizendo que eu não sei o que fazer para eliminar os 5 quilos em 8 semanas. Mas a verdade é que se eu me perguntar o que é que eu preciso fazer hoje, você não precisa saber exatamente o que você vai fazer nas 8 semanas. O que é que eu preciso fazer nessas próximas 2 semanas para eu eliminar esses 5 quilos de uma forma que seja sustentável? Porque muitas vezes a gente fala, eu vou eliminar 5 quilos em uma semana.
Então, entra numa dieta sei lá, da lua, da água ou da berinjela. Daí o que acontece? A gente não consegue sustentar aquilo. A gente chega no nosso objetivo, a gente morre de medo de engordar tudo de novo. Porque a gente sabe que vai ser difícil a gente tomar água de berinjela o resto da nossa vida. Então, preste bastante atenção que quando a gente se faz uma pergunta dessa, você consegue acessar algumas respostas que você já sabe. Qual é o próximo passo aqui? Talvez seja eliminar o pão, talvez seja eliminar a farinha, talvez seja eliminar o açúcar e ver o que acontece nas próximas 2 semanas. Essa habilidade da gente interromper a confusão é algo que a gente desenvolve conforme a gente vai observando quais são os nossos padrões. Eu sei que os meus padrões são entrar em confusão como forma de prevenir que eu tome uma ação diferente e erre, e fracasse. Saber disso é você ter intimidade consigo mesma. E não se julgar no sentido de que você está fazendo algo errado e você não vale nada. Mas existe essa compaixão de você saber que você está entrando em uma emoção indulgente e que tudo bem, e que agora é hora de você interromper aquele ciclo. Interromper esse modelo é você saber que você está se sentindo confuso, porque você está tendo um pensamento que está gerando a confusão, e não que a sua condição de vida ou que o seu objetivo é confuso, mas que você está tendo um pensamento ou uma forma de você se relacionar com o seu objetivo que causa confusão. E daí, a partir desse momento, interromper o ciclo, que é, eu sei que eu começo a pensar que eu não vou conseguir, ou eu começo a pensar em coisas que eu não sei o que fazer, e eu não saio do lugar. É você interromper aquela ação, que ficar pensando em algo também é uma ação. Então, você interrompe aquilo com algo que faça sentido para você. Eu sei exatamente o que fazer. A confusão é, para mim, uma mentira nesse momento. É só uma forma de eu tentar me distrair. E eu sei que eu faço isso. E tudo bem. Agora eu vou mover para uma outra direção. Não use essas informações para ser duro consigo mesmo. Eu quero que você use essas informações para se conhecer cada vez mais profundamente, para se tornar íntimo consigo mesmo, para você saber quais são os seus padrões que te impedem de chegar no seu objetivo e para você saber gerenciar esses padrões de uma forma útil e assertiva para você. É o que eu tenho para você hoje. Eu falo com você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Hey, sabia que se você elevar o seu autoconhecimento, você gerencia a sua vida emocional de uma forma assertiva? Se você deseja atingir o seu objetivo, preencha o formulário abaixo para demonstrar interesse em trabalhar comigo 1 a 1. Eu falo com você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.